Bom, surge o novo titular no Fortaleza? Essa é a pergunta que a torcida tricolor se faz ao técnico Zé Ricardo. Pelo menos, Felipe Pires, levantou a mão e disse o seguinte: estou à disposição. Foram 3 participações na Série A. Em 2, entrou durante a partida. E contra o Goiás, foi titular. E logo no primeiro jogo, entre os 11, assistência para o gol do Oswaldo. Fico feliz pela partida que eu fiz, mais feliz ainda pelos 3 pontos. 3 pontos muito importantes para a nossa equipe, né? Viemos de um empate diante do líder do campeonato, que é o Santos. E depois, diante do nosso torcedor, ganhar um jogo muito importante com um adversário direto na tabela, que é o Goiás. O assunto ontem também foi o próximo adversário, o Fluminense. A crise é grande no tricolor das Laranjeiras. Segunda-feira enfrentou o Avaí, até então, único time sem vitória. O Fluminense criou inúmeras oportunidades, mas não fez o gol. O Avaí, muito mais eficiente, fez um gol e venceu o jogo por 1-0. Só que aqui no Fortaleza o pessoal está avaliando esta partida muito mais pelo que produziu o Fluminense e não pelo resultado. Para que fique todo mundo ciente de que, de novo, vem aí mais um jogo complicado pela frente. Até porque, se deixar levar pelo 1-0 do Avaí, pode dar uma ideia perigosa de que o jogo de sábado não será tão complicado assim. Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Vamos trabalhar durante a semana. Sabemos da grandeza do Fluminense. O Fluminense é um time grande, um grande time. Joga futebol bonito também. Está nessa situação, mas é um time bom. Vamos trabalhar essa semana forte para impor nosso jogo, né? O que o Fortaleza apresentar em campo é que vai ou não facilitar as coisas. O tricolor carioca vem de 3 derrotas. O tricolor cearense tem a chance de, pela segunda vez no campeonato, chegar a 2 vitórias consecutivas. Ganhar é importante, ganhar é bom. Vamos trabalhar durante a semana, que é um jogo muito difícil, um adversário muito bom. Esperamos ganhar e distanciar ainda mais dessa zona de rebaixamento. Pelo momento que o Fortaleza vive, certamente o público será ótimo. E o Felipe Pires já sonha com um Castelão lotado para ajudar na vitória. Os meninos já me falaram que ano passado na Série B colocaram 60 mil. Pô, eu nunca joguei no estádio com 60 mil pessoas, ainda mais no Brasil. Sábado, feriado, Fortaleza com uma das melhores médias de torcida. Tudo para ser o maior público do tricolor nesta Série A. É legal quando o cara fala sobre isso, né? Porque também enaltece o futebol cearense. Claro, que ele estava falando da torcida dele, mas enaltece o futebol cearense porque colocar 50 mil no Castelão não é tão raro assim para as nossas torcidas, né? E o Felipe é um cara com bagagem de futebol europeu, futebol europeu, né? Teve no Palmeiras há pouco tempo. Exato. Não é um cara que surgiu, estava em times minúsculos e um belo dia chegou para jogar na Série A. É interessante nesse sentido. Agora, falando dentro de campo, a gente conversava durante a reportagem, né? O mais importante do Felipe Pires aparecer bem é acabar com a Edinho dependência do Fortaleza, né? Porque o Oswaldo já tem um tempo que existe alguns momentos de brilho, porque ele tem talento. O Romarinho, depois da lesão do Edinho, meio que se tornou o jogador mais importante, mais eficiente, mas era quase que notório que a gente dizia, do meio para frente, o jogador mais talentoso, o jogador que mais define, que mais é importante para o Fortaleza se chama o Edinho. Quando surge uma outra opção, pode ser agora momentânea, depois ele pode voltar para o banco do Edinho, pode mudar. O Edinho ainda não voltou 100%. Exatamente, né? Mas só o fato de existir, surgir no horizonte a opção de um outro jogador para fazer a função, né? Até porque o Fortaleza perdeu alguns coringas que ele tinha, né? Por exemplo, o Ederson. O Ederson é um jogador que poderia ser muito útil, porque ele tanto pode jogar de centroavante, como pode jogar num esquema com 2 linhas de 4 e ele ser o cara que joga atrás do centroavante. Mais ou menos o que fez o Oswaldo nesse jogo agora contra o Goiás, é claro que num contexto diferente, um contexto de estar um jogador a mais que muda sim o desenho tático e o posicionamento. Mas o Felipe surgir como uma boa opção, seja como titular, mas seja alguém que tira essa história de só o Edinho ter esse poder de decisão, é muito importante. De vez em quando você acerta nos comentários? De vez em quando, né? De vez em quando, não é essas coisas todas não, mas é o que tem, né?